Os Estados Unidos e o Egito, principais mediadores no conflito de Gaza, confirmaram que foi encontrado um meio-termo nas negociações em Paris para uma trégua entre Israel e o Hamas. Ainda são necessárias mais conversações para garantir a libertação de reféns, mas, de acordo com o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, as perspectivas para um acordo são otimistas. No entanto, apesar de os dois lados estarem mais perto de um acordo de cessar-fogo temporário, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu já avisou que um acordo de reféns com a Hamas não impedirá os planos de operação em Rafah. Em Gaza, com a escassez de alimentos, a população tornou-se dependente de uma erva daninha conhecida como malva para se alimentar. A planta tem propriedades medicinais e cresce livremente em condições de solo seco. Agora tornou-se o principal alimento devido a não haver alternativa. وش ياكل هذا الشيء كله جوع بدنا نطعم هالصغار ما فيش كلهم بصرخوا بدهم اكل ولا حاجه يلاقيه مش عارفين ايش نساوي احنا. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinianos diz que a última vez que conseguiu entregar alimentos ao norte de Gaza foi em 23 de janeiro, apelando a que Israel permita a entrada de mais ajuda no território para evitar a fome. Dezenas de caças americanos levantaram voo do porta-aviões Dwight D. Eisenhower, colocado no Mar Vermelho, para prestar apoio nos ataques contra rebeldes e iemenitas Houthis. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha dizem que atingiram 18 alvos Houthis como resposta à onda de ataques do grupo rebelde a navios comerciais que seguem pelo Mar Vermelho. Os Houthis disseram no domingo que efetuaram uma operação militar que teve como alvo navios de guerra e um petroleiro americano. Um dos ataques com mísseis obrigou a tripulação a abandonar um cargueiro depois deste se ter incendiado. As forças aliadas reiteram que os ataques são necessários e que a operação do fim de semana visou especificamente 18 alvos úteis em 18 locais no Iêmen. Apesar dos esforços dos governos da Europa e do Banco Central Europeu, a inflação europeia é persistente. Para além dos elevados custos da energia, as múltiplas crises geopolíticas desempenham também um papel fundamental. As guerras na Ucrânia e Gaza, os ataques dos Houthis no Mar Vermelho e a tensão nas relações entre os Estados Unidos e a China. Όλες οι κρίσεις, κάθε μία από τη δική της σκοπιά, επηρεάζουν και είναι αλληλένδετα τις παγκόσμιες οδούς εμπορίου. Όλα αυτά σε τελευταία ανάλυση μεταφράζονται σε αυξημένα κόστη. Αυξημένα κόστη μεταφορών, αυξημένα κόστη ασφάλειας, αυξημένα κόστη επικοινωνιών. Os corredores de transporte da Ásia, principalmente da China, para a Europa e as cadeias de abastecimento de produtos consumidos pelos europeus foram afetados, resultando num aumento significativo dos custos finais. Θα σας πω ότι το τελευταίο τρίμηνο στον χώρο του κοντέινερ είχαμε 1 με 2 φορές επάνω την αύξηση του κόστους της μεταφοράς. Para garantir bens suficientes e a preços acessíveis para os clientes europeus, é necessário desenvolver novos corredores de transporte entre a Ásia e a Europa, explicaram os peritos no 5º Fórum dos Balcãs e do Mar Negro, no Porto do Pireu. Atualmente, o mais plausível é o corredor central, que liga a China à Europa através da Ásia Central e da região do Mar Negro. People are thinking about the alternative, another corridor from Europe to East Asia. There are 3 possible alternatives. If the Black Sea can be the central corridor, it also will partly depend on Biri's port and will go through to north to Hungary and to Central Europe. A União Europeia e a China manifestaram vontade comum de desenvolver o corredor central para fazer face aos desafios geopolíticos e reforçar a segurança das cadeias de abastecimento. É a primeira vez que a Ucrânia confirma o número das perdas desde que Moscou iniciou a invasão do país há 2 anos. O presidente ucraniano disse que não vai falar sobre o número dos feridos ou desaparecidos e revelou o número de soldados que foram mortos em combate. 31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні.
ні 300 тисяч, ні 150 тисяч, що там бреше Путін за своїм брехливим колом. Але тим не менш, кожна ця втрата – це великі втрати для нас. O chefe da região de Donetsk, controlada pela Rússia, publicou nas redes sociais imagens de Avdiivka. O vídeo mostra Denis Pushilin a passear pela cidade destruída. Foi a maior vitória da Rússia no campo de batalha desde a luta por Bakhmut. Dezenas de cidades em toda a Europa organizaram manifestações no sábado, dia em que se assinalaram 2 anos desde o início da guerra na Ucrânia. As comunidades ucranianas e os refugiados juntaram-se aos cidadãos locais para mostrar unidade e determinação. Recordar para que no se olvide, porque desgraciadamente cuanto más tiempo pasa parece que está quedando como en segundo plano. Em muitos países, os políticos locais participaram em comícios, assegurando apoio aos ucranianos e pedindo a todos os líderes para fazerem o mesmo, sublinhando a natureza duradoura da luta da Ucrânia por um futuro europeu. Por sua vez, os ucranianos mostraram gratidão pela ajuda tanto aos que lutam como aos que encontraram refúgio na Europa. Mais de 30 mil pessoas foram dadas como desaparecidas na Ucrânia desde o início da guerra. Irina Reva perdeu o rastro do filho há 19 meses. Na última chamada telefónica, Vladislav disse-lhe que ia combater na região de Donetsk. Irina ainda tentou fazê-lo mudar de ideias, mas sem sucesso. По сьогоднішній же день я шукаю свого сина. Я все-таки вірю, хоч 1% бути, що він живий. Поки жива, я буду його чекати, шукати. І я з цим покамусь не можу змиритися. Він для мене живий. Entre os desaparecidos também há civis. Tatiana não sabe do marido desde que ele foi detido numa cidade ocupada no verão de 2022. 36 років. От просто людина поруч. А тепер немає. Це як без руки, без ноги, я не знаю. Це важко. A polícia ucraniana procura os desaparecidos através do ADN. Já foram recolhidas e analisadas mais de 18 mil amostras. A tecnologia vai ajudando a encontrar respostas, mas para muitos a espera já tem anos e não há fim à vista. Na Ucrânia, as filas que se formaram à porta dos centros de recrutamento depois do início da invasão russa desapareceram. As campanhas de recrutamento já não funcionam e o exército está a fazer um recrutamento forçado. A contraofensiva falhada do verão, combinada com a estagnação da ajuda ocidental, colocaram os militares ucranianos na defensiva. As forças armadas da Ucrânia precisam de mais combatentes. O Estado-Maior do país solicitou a mobilização de 500 mil homens adicionais. Перед нами стоїть задача звільнити всю Україну, включно з Донбасом, з Кримом, вийти на кордони 91-го року. Задача амбітна і, на жаль, без додаткової мобілізації, без нових побратимів ми не справимося. Mas há cada vez menos jovens com vontade de fazer parte do exército. Дуже погано, тому що люди втрачають своїх рідних, а це дуже плачевно. Такого не має бути, тому що примусово мобілізувати людей це не окей. Nos colégios internos, militares, para jovens a partir dos 15 anos, a motivação é maior. Alguns dos jovens perderam os pais na guerra. We need to fight together to have freedom and to destroy our enemies, such as Russia. My dream is to become pilot. I think I will fly on F-16. It's very possible. O governo apresentou um projeto de lei sobre as novas regras de mobilização, incluindo a introdução de convocatórias eletrónicas e a atribuição à polícia do direito de deter
e levar os infratores para os centros de alistamento militar. Mas o projeto causou polémica entre os deputados e foi enviado para revisão. Walter Bayer é o candidato da esquerda europeia nas eleições de junho. O atual presidente do partido era o único candidato, foi eleito numa assembleia à porta fechada na Eslovénia. Bayer nunca foi deputado europeu e é praticamente desconhecido em Bruxelas. Frankly speaking, Europe is not only Brussels. Europe is 27 nations, and it is hundreds of cities, and it is millions of citizens. And the European left and the Spitzenkandidat wants to be the voice of these people, of which the voices are very rarely heard in Brussels. Walter Bayer vai competir com candidatos como a atual presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, ou o socialista Nicolas Schmit. A esquerda europeia chega às eleições muito dividida. Tudo indica que a possível perda de votos virá acompanhada de um esperado aumento da extrema-direita. A primeira perfuração de poços de gás começou muito perto do Parque Nacional de Kalkappen, em Morn. A Áustria precisa de novas fontes de gás. Nos últimos 2 anos, o país aumentou a sua dependência do gás russo, tornando-o 98% dependente de Moscovo. O governo austríaco quer rescindir antecipadamente o contrato de fornecimento com a Rússia, mas para isso tem de encontrar fontes alternativas. Os opositores do projeto conseguiram atrasar a perfuração por meses, mas agora os testes chegaram mesmo a arrancar e vão continuar sem interrupção nas próximas 6 semanas.